Muito bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sempre conosco. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito real, que está presente na nossa vida. Acredito que quase todo mundo já sentiu, que é a inveja. Também gostaria de deixar claro aqui que eu não estou aqui para falar de religião alguma, falo apenas da palavra do Senhor. Antes de tudo, gostaria de fazer um pedido muito especial. Se inscreva no canal, deixe o seu like para que esse vídeo possa ser replicado para mais pessoas, vai ajudar bastante. E vem caminhar conosco. Na palavra do Senhor diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas ela cumpre todo o propósito no qual foi determinada. Hoje eu creio que a mensagem que eu vou te entregar aqui saiu do coração de Deus para a sua vida. Então fique aqui comigo até o final, tenho certeza que você vai receber uma bênção muito grande. Sabe quando você quer tomar uma atitude boa na sua vida, seja uma promoção no trabalho que você recebe, um planejamento para estudar para algum concurso público e você fica muito animado, ou quem sabe conquistou algum sonho, algum bem material e entre outras coisas. Aí você fica tão feliz que você quer contar para algumas pessoas, certo? Principalmente aquelas pessoas que você tem mais afinidade, que está ali, sempre próximo de você. Aí de repente você não recebe aquele apoio que você tanto esperava. Às vezes você comenta uma coisa tão boa para alguém, em vez dela ficar feliz por você, ela não consegue nem disfarçar, não é mesmo? Muitas vezes você percebe na expressão do seu rosto que ela não está feliz com a sua vitória. Isso é muito triste. Hoje em dia temos que pensar muito antes de contar alguma vitória, algum projeto para alguém. Principalmente aqueles projetos que a gente ainda não realizamos. Muitos ficam com inveja, ficam agorando, sabe? Para que dê tudo errado. E talvez você nem sabe disso. Por isso que muitas vezes você recebe aquela piadinha de mau gosto. E só para te desanimar. Fique atento. Não são todas as pessoas que estão torcendo por você. E também não são todas as pessoas que conseguem se alegrar com a nossa vitória. Muitas vezes você perdeu o ânimo, sabe? Fica desanimado em casa e sem vontade de fazer nada. Desiste dos seus projetos e muitas vezes você nem sabe o que está por trás disso. As atitudes, palavras das pessoas, eu acredito sim que pode impactar na nossa vida. Lembro que uma vez eu estava lá no meu trabalho. Lá no nosso setor, eu trabalhava com um colega, no qual ele estava usando um relógio muito bonito. De repente chegou outro amigo nosso lá, outro colega de trabalho, e aí deu bom dia, ficou lá com a gente, e aí gostou muito do relógio que o colega meu estava usando, e ficou elogiando. E aí ele gostou tanto do relógio que ele pediu para colocar no seu pulso, e o colega gentilmente cedeu. E aí ele elogiou mais uma vez, colocou no pulso, viu que ficou legal e devolveu o relógio. E foi embora, saiu do nosso setor. No dia seguinte, o colega, o dono do relógio, estava super chateado que o relógio tinha quebrado. Perguntei para ele como que foi isso, que ele quebrou esse relógio, no qual ele tanto gostava. E aí ele falou que estava no banho e o relógio estava em cima de uma bancada, que não tinha nem como ter caído. Ele falou que só escutou o barulho no chão, mas não imaginava que era aquele relógio, sabe? E o pior é que ele ainda caiu com o vidro voltado para baixo, trincando a tela. Interessante, não? Deixa aqui nos comentários alguém que já passou por algo parecido. Gostaria muito de saber com relação a esse seu testemunho. É de extrema importância orarmos pelas nossas conquistas, sejam pequenas ou grandes. Repreenda todo o mal e olho gordo, toda inveja, e a obra de Deus será concluída, com certeza. Tem uma história na palavra de Deus, no qual mostra as batalhas no qual passamos no dia a dia. Ela é muito parecida com as coisas que a gente enfrenta. Hoje vamos entender sobre a história de Mical e Davi. Não sei se você já ouviu essa história, mas espero que hoje você possa tirar algo de novo, Porque a palavra de Deus é sempre assim. Todas as vezes quando a gente estuda ela, sempre tem algo bom, sempre tem algo de novo para extrair. Para a gente poder entender, precisamos voltar no tempo.
Naquela época, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ela tinha sido capturada e agora ela estava muito longe do povo. Fazia muito tempo. Então Davi, que era o rei de Israel, ele tinha um sonho no seu coração, sabe? De trazer a arca de volta para o seu povo, para que seu povo pudesse adorar a Deus novamente. Quando ele foi buscar a arca, na primeira tentativa, no caminho a arca escorregou e um dos agentes tentou segurar a arca e ele morreu na hora, foi fulminado. Sei que isso pode ser até pesado, irmãos, para os dias de hoje, né? Porém, Deus estava querendo dizer o seguinte, que a presença dele é santa e não podemos tratar de qualquer maneira. Depois de muito sacrifício e oração, a Arca da Aliança estava voltando para Jerusalém. Então aconteceu uma grande festa e Davi estava extremamente feliz. Isso foi uma das maiores conquistas, sabe, espiritual do seu reinado naquela época. Davi estava tão feliz e tão orgulhoso de si mesmo que tirou uma de suas roupas reais e colocou uma roupa simples e começou a dançar no meio da multidão. E ele pulava, se alegrava com toda a sua força no meio daquele povo todo. Ele era um homem tão apaixonado por Deus que não estava nem aí para os outros que iriam pensar dele. Porém, enquanto a festa estava rolando, tinha uma pessoa observando tudo de uma janela, com o coração cheio de amargura, rancor, e era a esposa de Davi, Mical. Olha o que a Bíblia diz. Lá em 2 Samuel, no capítulo 6, 16 e 20, fala o seguinte: quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei saltando e dançando diante do Senhor. Ela sentiu um profundo desprezo no seu coração. Quando Davi voltou para casa, a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: como o rei de Israel se destacou hoje, se mostrando sem vergonha diante do povo como um homem vulgar? E aí, irmãos? É muita revolta, não é mesmo? Porém, o texto bíblico faz questão de dizer que Mical era filha de Saul. Isso é um detalhe muito importante para nós, porque Mical não cresceu vendo seu pai orando a Deus com liberdade, pelo contrário, ela era filha de um rei que se preocupava mais consigo mesmo, com seu trono ou com seu próprio bem-estar, e também não escutava a voz de Deus. E com certeza Mical não pegou boas influências do seu pai. Ela naquele momento demonstrou uma grande ferida que ela tinha no seu coração. Mical amou muito Davi lá no começo, porém quando o seu pai Saul estava no trono, ele usou ela como uma peça de xadrez política, vamos dizer assim. Primeiro Saul entregou Mical para Davi em casamento, porém quando Davi precisou fugir de Saul, ele tirou ela e entregou para outro homem. E muitos anos mais tarde, quando Davi assumiu o trono, ele exigiu que Mical voltasse para ele. E ela então foi arrancada à força do seu segundo marido. Imagine, irmãos, confusão, muita confusão na mente dessa mulher. Imagino que a dor e rejeição que ela sofreu, ela estava muito amargurada, principalmente com muitas feridas que não foram curadas. Irmãos, você já se pegou pensando que pessoas feridas ferem outras pessoas? É exatamente isso. Nós não sabemos o que cada pessoa está carregando, por isso que temos que ser diferente, não pagar o mal com o mal, sabem? Talvez o seu testemunho pode levar alguma pessoa para Cristo, ou até mesmo fazer com que ela reconheça o seu erro ou maldade. Então, quando Davi percebeu que Mical estava amargurada, ele deu uma resposta surpreendente. 2 Samuel capítulo 6, 21 ao 23. E fala mais ou menos assim: Davi respondeu a Mical: Mical, foi diante do Senhor que eu dancei, pois ele me escolheu no lugar do seu pai. Ele me fez líder sobre o povo, portanto eu o celebrei diante do Senhor. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até a sua morte. Davi basicamente, irmãos, falou assim: Mical, a sua opinião não define quem eu sou. Essa adoração não é para você.
e sim para o Deus que me escolheu no lugar do seu pai. A consequência para Mical foi terrível. Isso é um símbolo do que acontece com as pessoas que não se alegram, irmãos, com a vitória do próximo e sente inveja, um coração cheio de desprezo. A inveja, ele não frutifica. Não podemos guardar mágoa, temos que liberar o perdão. E se você não consegue, ore ao Senhor, busque de todo o seu coração que Ele vai te ajudar. Aquelas pessoas que só profetizam coisas boas e ficam alegres com a vitória dos outros, essas sim frutificam. Isso tem muito poder, irmãos, no mundo espiritual. Deixe o seu legado nesse mundo, seja a luz no meio em trevas. Peça a Deus para que Ele te dê discernimento espiritual para você compreender quem está realmente do seu lado. Fique atento. Não conte seus planos para as pessoas, principalmente pessoas que você acha que está do seu lado. Faça o seu, seja honesto, não compartilhe os seus projetos. Se essa mensagem tocou no seu coração, se inscreva e deixe o seu like. Comente aqui, Deus falou comigo hoje, para que esse vídeo possa ser replicado para mais pessoas que precisem de uma palavra, seja uma semente frutífera. Agora feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Querido Deus que habita nos santos céus, muito obrigado, meu Pai. Obrigado pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter morrido na cruz para nos salvar e com isso termos direito à salvação. Sabemos que esse mundo é passageiro, que não podemos focar aqui. Que o Senhor está preparando, Deus, um reino eterno para nós. Nos ajuda, Deus, para que possamos ter discernimento, possamos compreender que realmente está do nosso lado. Nos ajude a orar pelos nossos inimigos, sabemos que não é fácil, sabemos que é muito difícil, somos os pecadores. O bem que a gente quer fazer, nós não conseguimos, Senhor. E o mal a gente continua, a gente faz no automático. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos pecados. Nos ajude, Deus, para que possamos ficar firmes em Tuas promessas. Esteja com essa pessoa que está aqui comigo, para que o Senhor possa tocar no coração dela. Não sei o que ela está passando nesse momento, só Tu sabes, ó Pai. Então, Senhor, faz um milagre na vida dela, para que ela possa confiar no Senhor, pois o Senhor é o Deus que podemos confiar. O Senhor é o único Deus, não há outro maior do que o Senhor. O Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que há. Então, Senhor, nos ajude para que possamos entregar tudo em Tuas mãos. Vem ceiar no nosso lar, Deus. Vem ceiar na nossa casa. Faz morada, Senhor, na casa de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Por favor, Senhor, para que o Senhor possa tirar todo o mal, toda a inveja, Deus, possa cair por terra, Deus, nesse momento. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos pecados. Nos conduz à vida eterna, em nome de Jesus. Amém.